Como que é a relação entre uma gestante e um pediatra? Essa relação, ela já existe há alguns anos, é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria Ah, tem que se recomendação. faça, sim, é uma recomendação formal, que se faça a primeira consulta com o pediatra com o bebê ainda dentro da barriguinha. Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso Pode Isso, doutora? Eu sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em saúde feminina e com o intuito de trazer no Pod especialistas sempre com uma linguagem muito leve para conversar num bate-papo muito tranquilo, mas trazendo informações seguras para você na sua jornada da maternidade. E é claro que eu tinha que fazer esse convite para trazer uma pessoa muito querida, que tem o Insta encantador. O Insta dela é Minha Pediatra. Já sabem de quem eu estou falando? Sim, senhoras e senhores, dela, doutora Jéssica Soares. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada de aceitar o convite. Gente, ela é uma querida, ela é especialista nos bebezinhos prematuros, tô certa? Sim, Carol, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz porque também você é uma querida Muito obrigada. e eu acho muito importante a gente falar com essa linguagem que as pessoas possam entender e se sentirem acolhidas, né? Acho que é isso que é legal. E o intuito do pod é assim, a gente não ter uma conversa, sabe, aquelas roteiros, aquelas coisas combinadas. O que eu faço do pod, Jéssica, é assim, a gente levantar as dúvidas delas mais frequentes, porque eu vejo assim, a gente que está em grande centro, como São Paulo, a gente vai lá e corre no Porto de Socorro, ou corre aqui para uma amiga, alguma coisa, a gente até consegue ter um acesso a uma informação. Mas o intuito do pod é para aquela pessoa que está sozinha, numa jornada solo da maternidade, e não é solo de não ter pai, de não ter ninguém, mas dela estar se sentindo sozinha, com algumas dúvidas, que se ela tivesse, de repente, assistindo aqui ao nosso pod, ela tem esse acesso. Então, eu fiquei muito feliz de você topar. Gosto muito do seu Insta, você sabe que eu gosto muito do seu trabalho, então foi por isso que eu fiquei tão feliz de você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Aí eu estou feliz de estar aqui. Muito obrigada. Então vamos conversar, vamos começar essa nossa conversa perguntando a pergunta top 5 do Google Trends, minha gente. Qual o momento que a gestante deve ir pro pediatra? Explica pra gente. Como é que funciona? Eu tô gestante. Então, já passei minha fase de tentante, de conseguir engravidar, gente. Vocês estão tudo assustados. O outro pode falei, né? Vocês assustaram. Eu tô grávida, tô fazendo meu pré-natal. Qual é a minha recomendação? Eu devo procurar o pediatra antes do parto? Eu devo esperar o pediatra que vier lá do hospital? Como que é a relação entre uma gestante e um pediatra? Essa relação, ela já existe há alguns anos, é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria Ah, tem que recomendação. se faça, sim, é uma recomendação formal, que se faça a primeira consulta com o pediatra com o bebê ainda dentro da barriguinha. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que seja feita no terceiro trimestre. Então, Tá. terceiro trimestre, ali a partir de 30 semanas. Mas o que eu falo para as pacientes? Aquelas pacientes que já têm esse amor, né? Puxa vida, geralmente essas que têm muito trabalho para engravidar, têm esse sonho há muito tempo, elas já têm esse pensamento. Puxa, quem será o pediatra do meu filho? Olha, essa pergunta, quando elas começam o pré-natal, parece que, olha, quem vai cuidar? Porque enquanto tá dentro da barriguinha, parece que, né, nada vai acontecer, eu que tô cuidando, né? Então,
É terceiro trimestre ou eu posso ir antes? É isso. Isso. Eu geralmente falo para as minhas pacientes que elas podem vir quando elas se sentirem à vontade. Legal, Né? Ali, legal. por volta de 24, 25 semanas, eu já começo a ser procurada. Que Por quê? legal. Porque como eu falo muito de bebês que nascem prematuros, e principalmente aquelas gestantes que já têm uma gestação de alto risco, são gestantes que fizeram fertilização, que têm uma gestação gemelar. Então, assim, que tem aquele pensamento que pode ser que o bebê nasça antes do tempo. Entendi. Então, essas mães, elas ficam um pouquinho mais ansiosas e elas já procuram um pouco antes. Eu acho que é um momento que ela se sente à vontade de conversar com o pediatra. Legal. Então, pelo que a gente pôde aprender com você, não tem um tempo assim, não pode isso, não pode aquilo. Então, quando eu me sentir segura, eu posso marcar a consulta. Sim. E aí, eu ligo lá no seu consultório e aí, como é que o que eu vou falar, né? Porque elas ficam, a gente tem que, desde o início, para fazer o raciocínio para vocês entenderem. Eu vou marcar o quê? Eu marco uma consulta de pré-natal pediátrico? Como é que funciona? Como é que é o agendamento? A secretária sempre pergunta qual a idade da criança ou se ela está gestante. Então a secretária ajuda, gente. Ela ajuda. Ô, secretária boa, obrigada, viu, secretária? As secretárias já entendem o público. Entendi. Então ela pergunta: você está gestante? Aí se ela disser sim, pergunta o tempo de gestação, quantas semanas. Se ela falar assim, acabei de descobrir, a secretária até vai dizer: então vou entrar em contato com você daqui a alguns meses. Que legal. Né? Porque assim, no iniciozinho não é o momento, é o momento dela investir ali no acompanhamento com o obstetra, né? Tá. Porque o foco ali do início da gestação eu acho que é mais para o obstetra mesmo, para trazer a segurança para essa mãe, para esse bebê, fazer os exames iniciais que são muito importantes, para ela começar a tomar posse da gestação. Né? A gestante, ela precisa ser a protagonista da gestação dela e não os outros. Entendi. Se ela não for a protagonista, ela começa a receber o conselho de cada um fala uma coisa. Isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente sabe que na amamentação, quando se pergunta assim para as mulheres, qual a pior fase da amamentação? Os palpites, os pitacos, né? Então, isso acho que é muito importante. Então, eu liguei, marquei, tô lá por volta de 28, 30 semanas, fiz meu eco e fui lá fazer. E aí, quem que deve ir comigo na minha consulta com o pediatra no pré-natal? Como é que funciona? Qual que é a recomendação? É ir o casal? É ir o casal e a vovó? É ir o casal e a babá? Como é que é essa consulta inicial? Eu gosto muito de receber os pais, tá? Então, o casal... e se pergunta se pode levar alguém que é a rede de apoio, geralmente é ou a babá ou um parente muito próximo como a avó. Eu acho muito bem-vindo também. Por quê? Porque são orientações que nós precisamos passar para quem vai cuidar do bebê. E o foco dessa consulta de pré-natal é dar esse empoderamento para os pais e para os cuidadores, né? Para que eles saibam o que fazer com o bebê nos primeiros dias de vida. Então, nasceu o bebê, tudo muda, né? Você sabe, começou o puerpério. E é uma mudança avassaladora. Só que... chegando, ela não dá recadinho, ela chega. Quase ninguém fala como é o puerpério. Só que aí o bebê nasceu. E aí não é mais só a mulher que precisa cuidar de si mesma. Ela precisa já cuidar de um bebê. Então, o pai, a família, precisa entender também que precisa cuidar dela, dessa mãe que agora é uma puérpera. E também todos precisam participar dos cuidados com o bebezinho. Então, essa consulta é para que os pais e os cuidadores aprendam a cuidar do bebê? Aprendam a cuidar do bebê, com um foco ali desde o nascimento e durante todo o período que o bebê passa na maternidade. Então, assim, é primeira semana de vida, tá? Porque se der tudo certo, o bebê ficou ali 2 ou 3 dias na maternidade
esse mesmo bebezinho, ele já vai na primeira consulta com o pediatra, ali com 6 ou 7 dias de vida. Essa era a próxima pergunta, gente. Quando que eu levo o bebê no pós-parto para pediatra? Então, eu passo com você, aprendo os cuidados iniciais, que é ali os primeiros 7 dias, Sim, né? Assim, 2, 3 dias que o bebezinho vai estar internado. Aí, mais os dias ali iniciais. E aí, depois o bebê tem que retornar com você. Começar o sim. acompanhamento daí quando o bebezinho nasceu. Exatamente. Ainda assim, na consulta de pré-natal, eu sempre peço para a mãe trazer todos os exames, Ah, que eu tá. olho os ultrassons, eu até explico assim como é que está o crescimento do bebê, porque como eu falei para você, né, muitas já vêm para mim um pouco mais cedo, porque o bebê não Tem está com um crescimento chance. muito bom, ele está Entendi. um pouco restrito, são 2 bebês, então tem assim alguma coisinha a mais. Então eu gosto muito de ver os exames, avaliar como é que tá, se ela está tomando aquilo que ela precisa, se está tratando a anemia, se tem anemia, se tem algo a mais que eu possa acrescentar. Por exemplo, você falou do eco, né? Os melhores pré-natais, né, os melhores médicos, eles sempre pedem o ecocardiograma para todos Para os todo mundo. bebês. Todos. Tem que Para fazer. mim é um exame de rotina. Tem que fazer. Tem que É fazer. Não vem essa história que tem idade da mulher. Não, tem que fazer. é um exame de rotina. Tem que fazer. Olhar o coraçãozinho do bebezinho, tem que olhar. E sabe por que é um exame de rotina? Porque uma cardiopatia congênita grave, descoberta ali no pré-natal, muda o destino desse bebê. Porque se Entendi. eu sei que no exame de rotina esse bebê tem uma cardiopatia grave, ele já vai nascer em outro centro que tem essa especialidade. Cardiologia cirúrgica, né? Que tenha um acompanhamento mais específico para o problema. Então, Entendi. isso muda o prognóstico, muda o destino do bebê. Entendi. Então, para mim é um exame de rotina. Se ela vem na consulta de pré-natal só para me conhecer, porque gostou de mim, e ela vem e não traz o eco, eu já vou lá e peço o eco. Ah, eu vou acrescentar. A gente sempre Claro. acrescenta alguma coisa. Às vezes sugere. Sugere. Que Vamos tal? fazer. Que tal? Vamos, né? Para já saber se está tudo bem com esse coraçãozinho. Entendi. Então, são alguns pequenos acréscimos e avaliação se está tudo bem mesmo, porque acho que elas se sentem mais seguras quando um outro especialista, não ginecologista, sem o foco na gestante, né? Gestação. Que vem alguém assim com foco no bebê, que fala para ela que realmente está tudo bem, tira um peso. Entendi. Tira um peso. Puxa, você tem tudo para levar essa gestação até o termo, vai dar tudo certo. E aí a gente já começa ali, olha, na amamentação é assim, é ali na sala de parto. Na sala de parto, como que é o atendimento do pediatra? O que que o pediatra faz? Quais são os exames que são feitos ali nos primeiros dias de vida, né? Nas primeiras 48 horas, porque eles precisam entender. E tudo isso é conversado nessa consulta. É conversado nessa consulta. Geralmente se faz uma segunda, se a família achar necessidade. Como é que funciona esse seu acompanhamento? A gente vai chegar no parto, mas eu tô te falando, antes desse bebê nascer, a família foi nessa primeira consulta, tava tudo bem, você deu nota 10 pro meu obstetra, ele pediu o eco, eu não tenho chance de ter um parto prematuro, e assim, doutora, a gente ainda tem algumas dúvidas, ela pode fazer uma segunda? Como é que funciona essa parte? A gente mantém contato. Mantém contato. A gente mantém contato. Então, sabe, o contato do pediatra, surgiu uma duvidazinha. Então, a gente mantém. Por quê? Porque lá na maternidade, essa mãe não está sozinha. Se o pediatra da maternidade falar algo que ela não esteja familiarizada, ela tem a quem recorrer. Ela tem a quem recorrer. Eu vou perguntar para a minha médica, né? Entendi. Se é isso mesmo, Entendi. Né? Se ela está de acordo. Então, é essa segurança, esse contato que a gente já estabelece. Entendi. Mas quando ocorre da primeira consulta ser muito antes, lá para 24, 25 semanas, geralmente eles até me procuram perto do parto.
Só para recapitular, só para trazer mais segurança. Fala, oi, doutora, cheguei até o final, me ajuda. Isso, como é mesmo a amamentação? A senhora falou isso mesmo? É isso mesmo? Pode isso, doutora? Entendi. E aí, então, eu terminei meu pré-natal, passei com você lá, tudo direitinho, tirei as dúvidas. E aí, chegou o momento do parto, né? Como é que funciona a questão do parto e o atendimento do pediatra? O que é recomendado? Eu passei com a doutora Jéssica, gostei da doutora Jéssica, eu posso falar para minha pediatra, doutora, a senhora pode ir lá? Assim, todo pediatra faz sala de parto, tem pediatra que não faz? Explica um pouquinho, bem no beabá, se pode, se não pode, como é que funciona? Aí a gente chegou no dia do parto, eu tô começando dor e tal. Não é todo pediatra que faz o atendimento do recém-nascido no parto. Então pode ser que eu tenha passado com algum pediatra. Sim. E aí chega no dia do parto ele não vai, é isso? Isso, porque quem que vai fazer esse atendimento no parto? Geralmente é o pediatra neonatologista, é o especialista. Tá. Aqui em São Paulo, que nós temos muitos médicos, né, um número muito grande de médicos, geralmente quem faz atendimento no parto é especialista. Entendi. Fora de São Paulo, que o número é menor, é possível que você seja atendido no parto por um pediatra capacitado para o primeiro atendimento do recém-nascido. Entendi. Né? Que essa capacitação desse atendimento no nascimento, ela faz parte de um programa de reanimação neonatal, que inclusive eu sou até instrutora. Olha, né? que legal. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela capacita os profissionais, capacita todos os pediatras para que eles saibam atuar ali no momento que o bebê nasce, para prevenção de asfixia perinatal. Tá, então quando você estiver no seu médico lá do pré-natal, do pediatra, precisa perguntar, certo? Precisa perguntar. E aí é só perguntar, doutor, o senhor faz sala de parto? É assim que se pergunta? Geralmente, se o pediatra for neonatologista ou se ele tiver essa habilidade, ele já vai dizer faço. Então, a gente vai programar, né, o seu parto, vai ser normal, a data estimada do parto, né, ele vai se programar, isso vai ser acertado na consulta de pré-natal, tá? Ou, se ele não fizer, ele pode indicar alguém que faça. Tá. E, às vezes, a própria família não quer ter mais esta despesa, né? Então, ela opta por ter todo o atendimento pediátrico dentro do plano da maternidade. Dentro da maternidade. Isso. Então, passei com você, tirei as dúvidas, fui para o parto. Você, que é neonatologista, pode me dar atendimento durante o meu trabalho de parto. Sim. Você pode. Pode ser que algum pediatra, a gente não sabe de onde você está assistindo esse vídeo, não se sinta... ele não quis te atender. Pode ser como a doutora Jéssica falou, pode ser que ele não tenha especialidade ou esse curso de capacitação para dar esse atendimento para o seu bebezinho, certo? Sim, exatamente. Então, isso pode acontecer. Sim, e na maternidade, todos os pediatras que trabalham no atendimento do parto, eles são capacitados, né? Então, às vezes, o pediatra que vai acompanhar o seu bebê, que você escolheu, ele pode ser um pediatra pneumologista, né? Tá. Um pediatra que tenha outra expertise, né? Que não o atendimento ali na urgência do nascimento. Do nascimento. Né? Então, eu acho super normal até que o médico fale assim, olha, não me sinto apto para uma urgência nesse momento. Tá. Né? E aí a paciente, então tem a obstetra dela, tem a equipe dela e chamam você para fazer o parto, passar lá a hora. Qual que é a hora que o pediatra entra? Você vai... É só quando estiver próximo de nascer? Você acompanha... Como é que funciona o atendimento seu para o trabalho de parto? Para o trabalho de parto, a gente mantém esse acompanhamento, né? O contato
via telefone, já sei a data, mais ou menos, já começo a mandar ali uma mensagem, como é que Como você é que tá está? por aí? Como é que tá por Como aí? está? Já está querendo nascer? A obstetra fez um toque. Isso. E geralmente é o obstetra que entra em contato. A gente Tá. já entra em contato antes com o obstetra. Olha, eu vou fazer a sala de parto desse bebê, da Legal. sua paciente. Tá aqui o meu contato. Quando você achar que é a hora, já me dá um toque. Se adiantar, você me avisa também. Entendi. Que aí a equipe precisa ficar preparada. Tá. Aí a paciente internou, o bebê vai nascer. Aí é você que vai receber. Aí Sim. é você que cuida desse bebezinho o tempo inteiro. É isso? Como é que Isso. funciona? Aí, antes do bebê nascer, já vou conversar ali com a mamãe, com o papai. Tá. Olha, eu estou aqui, está tudo bem. Nascendo bem, vocês já sabem, nós já conversamos na consulta. Porque foi na consulta, tá. Nascendo bem, a gente vai fazer contato pele a pele imediatamente. Né? Tá. Então, o bebê vai ficar ali, contato com a mamãe. Vou fazer toda aquela assistência de evitar que o bebê perca calor, né? Tenha hipotermia. Então, a gente seca, deixa o bebê quentinho, seguro ali no colo da mamãe, tá? Isso se ela estiver se sentindo bem também, né? Tá. Porque, às vezes, durante o parto, ocorrem urgências e a mamãe fica também não se sentindo tão bem. Tão bem. Então, nesse caso, o contato pele a pele pode ser feito com o papai. Uau! E como seria um contato pele a pele com o papai? Como é que funciona? Eles nem estão preparados, né? É uma surpresa. Ah, é? Então, coloca o nenenzinho ali também, aquecidinho, né? No campo, com touquinha, para que ele não fique com frio. Lembra que estava quentinho dentro do líquido. Era uma piscina quentinha. Ele estava dentro de uma piscina quentinha. Sim. E agora nasceu, a gente não vai deixar no frio. Então tem que ter todo esse cuidado para que ele não tenha hipotermia. E aí ele pode ir pro papai? Pode ir pro papai. Tá? Que legal. Então, a mamãe se sentindo mal, aconteceu alguma coisa inesperada, ela precisa ali de um cuidado focado nela. Calma, o contato pele a pele com o papai, se ele quiser também. É porque eles, geralmente, né, minha gente, eles ficam bem nervosos, né, na sala de parto, né? Eles ficam bem emocionados. Se ele estiver nervoso e disser assim, doutora, não estou me sentindo bem, calma. Tem um plano C, um plano D. Calma, a gente espera um momento. Entendi. E aí você faz, você fica ali acompanhando o bebê, avaliando para evitar asfixia perinatal, que você falou. E aí depois você vai ver esse bebezinho no primeiro dia de vida, no segundo, como é que funciona? Ali na sala de parto ainda, a gente quer promover o contato pele a pele. Tá. A amamentação. Já na sala de parto. Ali na primeira hora de vida. Então, acabou o parto, tá tudo bem, a mãe tá se sentindo bem, tá todo mundo seguro, vamos colocar esse neném para mamar. Tá? E ali, depois desse primeiro contato, amamentação, aí sim prestar os outros cuidados do recém-nascido na sala de parto. Vitamina K, a vacina de hepatite B, que tudo isso é conversado na consulta. Eu vou perguntar para ela, fica tranquila, gente, eu vou perguntar sobre plano de parto e fazer ou não, fica tranquila. Vacina, tá? Então, é possível fazer tudo que for injetável, é possível fazer com o bebê no colinho da mamãe, ali, acolhido, né? Às vezes no peito, tá? Para que ele se sinta, para que ele não tenha esse estímulo doloroso, totalmente desassistido, né? Pode ser acolhido, né? Entendi. E não é um estímulo doloroso assim em vão, é algo necessário, né? A gente está falando de uma vacina de hepatite B, vitamina K intramuscular, que é prevenção de doença hemorrágica do recém-nascido. Então, assim, não é nada para provocador, não. Tudo é prevenção, tá? E também a prevenção da oftalmia neonatal, né? Que aí a pomadinha no olhinho ou colírio, tá? Entendi. Então, tudo isso os pais já saem da consulta lá de pré-natal, com tudo explicado, sabendo por quê, para ninguém ser pego de surpresa.
É. É legal você tocar nesse assunto, porque realmente eu ia te perguntar, né? A gente vê hoje que tem essa questão de plano de parto, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a gente, às vezes, sobe uma expectativa de plano de parto e, às vezes, a gente tem uma urgência, tem algumas coisas. E aí, eu gostaria de te perguntar, né? Então, que você explicasse para as meninas, né? Qual a importância de se fazer a vitamina K? Explica para elas por que tem que fazer a vitamina K. A vitamina K, ela é extremamente importante para esse meu bebê que acabou de nascer. Tá. Por quê? Porque ele tem um risco grande. Lembra que ele vai passar ali por processos de cicatrização, né, cordão umbilical, e ele tem um risco grande de ter processos hemorrágicos, né? Então essa vitamina, ela ajuda na prevenção de hemorragia no bebê, tá? E é intramuscular porque a absorção é melhor, a eficácia para este fim é melhor, tá? Ela também existe na forma oral, né? Mas não está comprovado que, dada de forma oral, para prevenção de hemorragia, doença hemorrágica do recém-nascido, ela é igual. Então, se a paciente escreve isso no plano de parto, que ela não deseja nada intramuscular no bebezinho, vai ser feito, não vai? Como é que as maternidades agem neste momento? Os pais têm essa autonomia de virar e falar assim, não, eu não quero que machuque meu bebê, eu não quero que aplique nada intramuscular. A paciente, ela pode falar que não é para dar? Ela pode falar no plano de parto, ela pode escrever o que ela quiser. Só que quando vem um paciente assim para mim, digamos que eu seja a médica do hospital. Eu não sou a médica... Meus pacientes particulares não fazem isso, porque eles são esclarecidos ali na consulta, tá? Não saem com dúvidas, mas o paciente me conheceu ali, no parto. Eu vou conversar com eles e explicar tudo que pode acontecer. Entendi. Se ele continuar com esta objeção. Entendi. Se ele realmente insistir, ninguém vai fazer nada contra a vontade dos pais. Se esse é o desejo, está escrito, documentado, o médico do hospital até pode acatar. Até pode, porque vai dar a vitamina de uma outra forma, mas vai dar. Mas precisa ser explicado do risco do bebê ser internado se ele tiver uma hemorragia. Uau, aí o bebezinho então chega a ficar internada, meninas. Sim. Não é um sangramentinho, não é uma coisa, né, que dá para controlar em casa. É uma coisa, é uma doença importante para o seu bebezinho. Exatamente. Se o bebê sangrar, um sangramento importante, é justificativa até de uma internação na UTI. Às vezes esse bebê precisa receber hemodderivado, plasma, às vezes sangue. Entendi. Então não é algo assim sem importância. É algo que, se acontecer... acontece sempre, doutora? Não acontece sempre, graças a Deus. Deus protege muitos. Deus protege, mas a gente não pode ir contra. Né? Entendi. E a questão, então, vamos perguntar mais uma. A questão de não querer o colírio, né? A questão pode ficar sem, não pode? Qual que é a recomendação atual? Você que está bem, né, entrosada em todas as maternidades, a gente está falando aqui de São Paulo, pessoal, essas orientações e essa experiência que a gente fala aqui no Pod, é aqui de São Paulo, pela sua experiência, a paciente que faz o plano de parto e coloca que não quer o colírio, está sendo autorizado a ficar sem? Tem uma segunda opção? Como é que funciona? Essa objeção do colírio era muito com o nitrato de prata, né? Porque o colírio de nitrato de prata também não era algo comum, mas assim, um percentual tão pequeno, muito pequeno, tinha uma conjuntivite química. Eu em 22 anos de formada, eu nunca vi. Eu também, eu não vejo isso, né? Tanto é que os meus pacientes, eles não têm esse
tipo de questionamento, porque eu Tá. explico o que pode acontecer se nós formos contra, né? Eu tenho Tá. que explicar o outro caminho, né? Quando você não quer seguir o caminho certo. Tá. Né? Então, com o nitrato de prata, tinha essa objeção grande que alguns médicos falavam que quando seu bebê nasce de parto cesárea, ele não tem contato com a flora vaginal, então a contaminação não existe, então, portanto, não precisa do colírio para prevenção de uma conjuntivite por gonococo, enfim. Tá. Só que não é isso que o Que a gente Ministério da vê. Saúde diz, né? Não é isso. Né? A prevenção, ela é para todos. Quando a gente fala em prevenção, a gente não pensa em um indivíduo único, né? Prevenção de conjuntivite neonatal é para todos, né? E é recente até a substituição do colírio de nitrato de prata. Hoje nós temos outro colírio, tá? Legal. Que causa menos reação, né? Digamos assim, menos reação. Só para reforçar que a conjuntivite química pelo nitrato de prata é incomum. Bem. Não é comum. Entendi. Então, eu acho que foi muito alarme, né? Entendi. Muito, assim, querer reforçar algo negativo, mas essa reação poucas vezes acontece. E com relação às vacinas, as vacinas, elas são feitas já desde a sala de parto. As vacinas, elas são, para vocês que estão acompanhando a gente até fora, né, de São Paulo, elas têm um protocolo, seguida pelo Ministério da Saúde, todos os bebês seguem iguais. Como é que, aí a gente chega no assunto vacinas, como é que funciona? O bebê recém-nascido, que é de 0 a 28 dias, ele toma 2 vacinas só. Tá. Então, assim, isso é no público e no particular. São 2 vacinas. Ao nascimento ou nas primeiras horas de vida, nas primeiras 12 horas de vida, ele toma vacina de hepatite B. Hepatite B. Tá? E ao longo desse primeiro mês, ele toma a vacina da BCG, que é aquela que fica a marquinha no braço. Tá? Prevenção contra formas graves de tuberculose. Todo mundo fala da marquinha do braço. Prevenção, a marquinha no braço. Tá. Então, tem maternidades que se fazem as duas. Tá. Já ali na maternidade. Não é uma coisa unânime e não é uma coisa assim que todo o Brasil fazem. Não é uma regra do Ministério. Todas as crianças têm que sair da maternidade com as 2 vacinas. Com a vacina da hepatite B, sim. Tá. Por quê? Porque ela precisa ser dada nas primeiras 12 horas de vida. Legal. Essa é uma regra. Tá? Então, todo bebê tem que sair com esta vacina. Legal. A BCG é possível, dependendo do tipo de teste de pezinho que escolhe, dependendo da maternidade, é possível que saia com ela agendada. Olha, legal. Não foi feita a vacina do BCG, mas está agendado para este dia. Tá. E aí, isso é esperado e tá tudo bem? Tá tudo bem. Não vai fazer mal pro bebezinho também esperar receber a BCG mais tarde? Não, ela é dada no primeiro mês. No primeiro mês? Tá valendo? É ali no período de recém-nascido. Certo. Tá? Então, se veio na maternidade já com as 2 vacinas, nesse período não precisa de mais nenhuma. Certo. Aí eu continuei lá internadinho com meu bebezinho, nasceu, primeiro dia, foi aquele... fuzuê todo, conhecer a família, segundo dia, aí completei 48 horas de vida. Aí vem o famoso teste do pezinho. Explica pra gente, o que é o famoso teste do pezinho, doutora Jéssica? O teste do pezinho é um teste de triagem de várias doenças que a gente tem oportunidade de fazer diagnóstico precoce. Tá? Então, a gente tem alguns tipos de teste do pezinho.
Isso eu vou dar aqui ponto positivo para o SUS, Olha! que aqui em São Paulo, maternidades do SUS tem já o teste do pezinho já expandido, né, ampliado, Uau! que detecta várias doenças, erros inatos do metabolismo, inclusive prematurinhos na maternidade também a gente tem a oportunidade de pedir outros testes que detectam imunodeficiência primária. Tá? Que legal. Então, ponto positivo, achei muito bom. Às Que vezes, legal, em uma olha. maternidade particular, o plano de saúde ele só cobre um teste intermediário. Se a paciente quiser esse teste que detecta erros inatos do metabolismo, 50 doenças, imunodeficiência, ela precisa pagar a parte. E aí que eu te pergunto, tô lá no meu parto e vem essa pergunta, né? E aí isso acho que fica até para os maridos, porque geralmente essa pergunta se faz no momento da internação, o marido tá sozinho, a esposa tá com dor lá com a enfermeira, né, internando, e vem a famosa pergunta com o pessoal da internação: o senhor vai querer o teste do pezinho normal, intermediário ou ampliado? Qual fazer e por quê? Na consulta de pré-natal também esse é assunto. Olha, gente, fazer consulta de pré-natal é tudo, é tudo. Também falo da importância. A gente precisa falar de alguns investimentos. E o teste do pezinho é um deles. Eu acabei de falar que no SUS a gente já tem um super teste do pezinho. Então, no particular, não estou falando assim para deixar equilibrado, não é isso. Mas se até no SUS já se verificou a importância da gente ampliar a triagem. Legal. Para doenças importantes, que se a gente souber, quanto mais cedo a gente souber, mais precoce é iniciado um tratamento, um acompanhamento especializado que vão fazer diferença no desenvolvimento desse bebê. Para o meu paciente particular, ele precisa fazer esse investimento se o convênio dele não cobrir. Geralmente não cobre. Não está cobrindo. Mesmo que o SUS agora está... Geralmente os convênios cobrem um teste intermediário. Ainda tem um pouquinho mais para gente investir. Entendi. Então, é um assunto que é importante. Então, prestem atenção. Teste do pezinho, façam o ampliado. É isso? Eles têm uns nomes assim diferentes, expandidos, teste do pezinho super. Esse nome teste ampliado já ficou como um teste intermediário. Tem um pouquinho acima. E tem ainda outras opções que fazem diagnóstico de outras doenças. Que aí eles perguntam, doutora, mas olha, cada doença dessa aqui é um valor. Precisa desse aqui, o top mais, o top super mais, aí eu preciso ser honesta, né? Olha, se para você vai fazer diferença esse valor para você, que às vezes a diferença é tão pequena, que eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. O teste que eu indico, que é o expandido, que detecta erros inatos do metabolismo, imunodeficiência, já é um teste suficiente. É um teste muito bom, suficiente ali para o nosso começo. Mas se para você não faz diferença financeira, faz tudo que tiver. Faça tudo que tiver. Se para você está fazendo muita diferença, assim, cada item que você marca, esse teste que eu já indiquei já está suficiente. E isso você também ajuda e orienta na própria consulta lá do pré-natal? Ajudo e oriento na consulta de pré-natal. E todas as maternidades, né, tem essa questão desses testes com cada uma com nome super, né? Você falou que o ampliado já ficou mais ou menos um intermediário. Isso. E aí esses que são mais super, já todas as maternidades têm. Ou eu tenho que chegar e pedir, olha, eu fui com a doutora Jéssica e ela falou que eu preciso desse teste. Não preciso. Vai tudo escrito. Mas nem todas as maternidades têm esse cuidado de explicar para o paciente ali com o bebê ali no quarto. Tem maternidade que sim, mas eles já sabem, que já está até escrito, né? Eles já sabem. Entendi. Mas tem maternidade que não explica para o paciente. Então, ou ele vai sabendo,
ou ele vai aceitar o que o convênio cobre. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, Nossa, é muito como é bom. importante a consulta com o pediatra no pré-natal. É muito bom você já Você ir sabe tudo. sabendo. Você sabe tudo. Né? E sabendo tudo. Ai, qual é mesmo o teste que a doutora falou? Tá escrito? Olha, tá aqui. Mas se não tiver escrito, ai, vou ligar para ela. Entendi. Entendi. Agora bateu uma urgência, uma insegurança, vou ligar para ela. Doutora, como é mesmo o teste? Entendi. Tô aqui para marcar o xizinho. Você entendeu? Entendi. Quando você não tem esse contato prévio, você não tem um médico de referência, ali tá, cada dia na maternidade passa um médico. É isso que acontece. Tomara que falem a mesma coisa. Que não dá para garantir. Mas podem também ter opiniões diferentes. Exato. E aí, você vai ficar como? E aí, quando eu faço esse tipo de teste, é que eu tenho que voltar para fazer a BCG, é isso? Isso, exatamente. Tá. Daí eu não... Tem teste que tudo bem, não precisa, faz a BCG, tá tudo certo. Tem teste, por exemplo, se você optar por fazer a triagem de imunodeficiências, por que que eles pedem para um período para aplicar a BCG? Porque digamos que ninguém está suspeitando, mas vai que o teste detecta que aquela criança tem uma imunodeficiência. Então, essa criança ali, a gente vai ter cuidado. Calma, não vou aplicar a BCG. Porque lembra que a BCG, a vacina que deixa a marquinha, ela tem a bactéria ali, ela é enfraquecida, né? Ela não é morta, né? Então, para aquela criança que eu peguei um teste positivo, eu não vou dar. Aí eu só posso dar depois que eu tiver certeza com o resultado. Exatamente. Então, a gente aguarda o teste do pezinho para aplicar a BCG com segurança. Tá. E aí, nesse tempo que o meu bebezinho foi para casa, eu fiz o teste ampliado, eu tenho que ter algum cuidado a mais por não estar com essa vacina? Como é que fica a orientação dessa parte por não ter recebido essa vacina? Aí a orientação é geral, não só por causa da vacina. Como é que a gente protege o bebê que acabou de nascer, o recém-nascido? Eu falo para todos. Vamos lá. Não visitem o bebê. Eu falo, pode pôr a culpa na obstetra, né? Eu sempre falo que é minha obstetra. Eu falo assim para elas, fala para a família que eu sou das antigas e que eu peço para passar os 40 dias, depois visita. Eu falo isso, põe a culpa em mim. Não visitem o bebê. O bebê é tão imaturo do ponto de vista imunológico. Tá. Que você está com a melhor das intenções. Você leva até presente, né? A visita, a família, leva a criança, os priminhos para verem o bebê, fazer uma festa. Eu já vi muitos recém-nascidos internando com bronquiolite. Uau, recém-nascido. Recém-nascido internando com bronquiolite. Por quê? Porque ninguém tinha sintoma, por isso que foi visitar o bebê. Mas aí, uma semana depois, a pessoa deu um resfriadinho ali, né, na visita, né? Mas que não foi importante, porque no adulto o vírus não causa uma sintomatologia importante, né? Às vezes é um micro resfriado. Mas passou ali, ninguém está usando mais máscara, né? E eu até falo para os meus pacientes, se não for possível evitar a visita, peçam para esse grupo, se for possível, se for por gentileza. A minha pediatra, ela também é das antigas. Ela foi muito marcada ali pela pandemia. Ela pede para usar máscara, porque muita gente fala assim, mas a pandemia acabou. Mas os vírus estão aí, né? Os vírus estão aí. Exato. E quando a gente fala de vírus da bronquiolite, né? Porque o grande medo, para quem tem um recém-nascido, um bebê pequenininho, é de ter bronquiolite. Sim. Né? Então, a gente quer evitar que isso aconteça. Então, o mínimo de contato possível. E, por favor, né, pessoal? Se você for visitar, se puder usar máscara, ok. Mas, se não puder, o mínimo, higienizar as mãos. Jamais chegar da rua, assim, e tocar no bebê. Não, álcool gel nas mãos, lava as mãos.
Isso é o mínimo, né? E evitar, isso realmente não pode. Beijar o bebezinho, né? Beijar no rostinho. Ouviram? Não, tá vendo? Não sou eu, doutora Carol, obstetra, que tô falando para falar que eu não gosto. Não é isso. Vocês estão ouvindo da doutora Jéssica. Não pode beijar bebezinho. Não pode. Não pode beijar bebezinho no rosto, não pode. Tá. Porque no adulto, o adulto pode ter muitos vírus, ainda que não está dando sintoma de doença, né? E aí a gente pode falar de Covid, é o vírus sincicial, que é o vírus da bronquiolite, né? É influenza e outros vírus, herpes, enfim. É que você pode passar para um bebezinho ali beijando no rostinho. Não pode, gente, não pode. Quiser dar um beijinho, dá na cabecinha e tenha todos esses cuidados No aí. pezinho, no sapatinho. No pezinho, é uma boa. No pezinho, No olha que pezinho. bonito. Aqui, ó, o pezinho, aqui, ó, a técnica que eu faço no pezinho, que sapatinho bonitinho. Tá ótimo, no pezinho e tá ótimo. Ai, doutor, na mãozinha. Não Não, pode. na mãozinha vai fazer assim. Na mãozinha, porque o bebê, ele suga a mãozinha. É. Então, você deixou um vírusinho ali na mãozinha Morre dele, de ele dó. vai lá e, ó, se contamina também. Então, na mãozinha também, para pegar, tem que lavar as mãos, é o mínimo, né? E de preferência usar máscara. De preferência, usar máscara. Na verdade é não ir. Faz chamada de vídeo, gente. Né? Faz chamada de vídeo para conhecer o bebê. E outra coisa que eu dou de Não é não? sugestão, assim, falo isso no Instagram até. É. Se você for, seja gentil. Você leva um presente para a mãe, por favor, para a mãe. Exato. O que você pode dar para a mãe? Comida. A gente. Não, no episódio anterior a gente aprendeu isso, que é o melhor presente para recém-nascida é comida para mãe. Melhor. Comida para a mãe, sabe? Porque a mãe não tem tempo de cuidar de si mesma. Exato. Ela não tem tempo. Ela está sobrecarregada com os cuidados com o recém-nascido, ali acumulando funções, coitada. Acumulando funções, a vida dela mudou, tem a sobrecarga hormonal, tá tudo diferente, é o puerpério, é palpite, é ali o pós-parto, sabe? Às vezes muitas perdem sangue, tem questões físicas mesmo. Então, seja gentil com a mãe, leva um lanche para ela, que você já sabe que ela gosta. Não vale também fazer, né? Uma coisa que você gosta, viu, produção? Não leva coisa boa, viu? Coisa boa, nutritiva, Exato. saudável, gostosa. E aí a gente recebeu alta, a gente aprendeu que não pode ter visita. Qual é a recomendação da primeira ida ao pediatra depois do hospital? Então, o meu bebezinho teve alta, foi para casa, não é prematuro, tá tudo bem. Qual é a recomendação? 2 ou 3 dias após a alta. Uau. Então, isso vai dar ali com 6, 7 dias de vida. 6, 7 dias de vida. Isso. Ou 2 a 3 dias da alta? Isso, exatamente. Por que é importante esse período? Porque digamos ali, o bebê teve alta com 48 horas, tá? Se o bebê teve alta antes de 48 horas, que alguns hospitais dão alta com 36 horas. Aí eu acho um pouco arriscado. Então, em 24 horas, esse bebê precisa ser reavaliado. Tá bom? Então, bebê que teve alta com 48 horas, 2 ou 3 dias depois, primeira consulta com o pediatra. Tá. Porque nessa primeira semana de vida do bebê, pode ser que ele perca peso, tá? E existe um limite tolerável para essa perda de peso. Então, se o bebezinho apresentar essa diminuição do peso, também é esperado. Tem um delta, tem uma porcentagem que a mãe não precisa entrar em desespero, vai passar pelo pediatra e tudo bem se emagrecer, é isso? Isso. Na primeira semana de vida, o bebê perde peso mesmo. E por que o bebezinho perde peso? Vamos lá entender por quê. Olha só. Ele passou 9 meses dentro da barriguinha, dentro da piscininha quentinha, né? Então, quando ele nasce, o bebê de 3 quilos, 3,5 kg, nasce com aquele aspecto de bebê mais inchado. Tá. Né? Então, ele nasce com bastante líquido, né? E ele, depois que nasceu, ele vai fazer cocô. E aquele primeiro cocô do bebê, ele é aquele cocô verde musgo, né? Que é o mecônio. Ele faz um cocôzão.
É bastante cocô o mecônio. Ele faz ali durante 2 dias, então ele perde isso que estava dentro dele, ele faz cocô, ele faz xixi, ele desincha, tá? E outra Entendi. coisa, o volume do estômago do bebê é pequenininho, né? Então, o bebê que tem menos de 24 horas de vida, ele mama 5 a 10 ml É por muito pouco. mamada. E as pacientes ficam desesperadas. Eu não estou produzindo leite, um monte de leite. Calma, é pouquinho mesmo. Só cabe pouquinho no estômago dele. Então, É pequenininho, gente, coitadinho. alguns perguntam assim, mas doutora, tá mamando pouco. Mas calma, que primeiro, ele tem uma reserva. Segundo, que nesse momento cabe pouco mesmo. Coitadinho do bebê. Cabe pouco, mas vamos focar na qualidade do colostro. O Entendi. colostro, ele é um leite diferente, por quê? Porque ele precisa suprir essa primeira necessidade do bebê, tá? Então, assim, mesmo que o volume seja pouco eu falo assim, pouco aos seus olhos. Aos nossos olhos. Isso, aos seus olhos pode ser pouco, mas para o bebê é suficiente. Vamos falar esta linguagem. Para o bebê é suficiente, tá? Então, vamos focar nisso. O volume parece pouco e, enfim, por isso ele perde peso. Então, por isso que eu preciso ir no pediatra logo na primeira semana para ter esse acompanhamento. Isso. Lá na maternidade, a gente já sabe qual que é o limite. Se ele começa a perder muito peso de um dia para o outro, alguma coisa está muito errada. Esse bebê não está mamando, né? Ele não está mamando aquilo que ele precisa. Então, vamos focar, otimizar a amamentação, vamos ver o que está acontecendo, se é pega, se é algum problema estrutural no bebê, anatômico, linguinha. Às vezes questões posturais, são questões posturais do bebê, né? Então, tudo isso precisa ser ajustado. E às vezes é manejo. É bebê que dorme mais, ele é muito sonolento no peito. Então, para cada problema, existe uma estratégia. E se eu fiz essa primeira consulta, levamos uma nota 10, o bebezinho não teve essa perda, tá indo bem. Como que fica essa frequência de ida ao pediatra? Daí é a cada 15, é todos os meses, é personalizado, depende de bebê para bebê. O que é recomendado? No primeiro mês, que é o período de recém-nascido, né, 0 a 28 dias, geralmente eles fazem 3 consultas. 3 consultas. Então, a primeira consulta, 2 a 3 dias depois da alta. Tá. Aí que ele vai estar ali, vamos supor, com 6 dias. Tá. E aí ele ainda está perdendo peso. Então, nós fizemos ali nessa primeira consulta o diagnóstico. Olha, ele está perdendo peso porque ele está mamando pouco. Vamos otimizar a amamentação. Você vai amamentar desse jeito, assim, né? Faz a orientação personalizada. E aí, esse bebê vai ser reavaliado. Por quê? Porque esse bebê só está assim, liberado para ser visto em um mês. Se a gente ele tiver parado de perder peso, então isso eu preciso verificar na próxima consulta se ele começou a ganhar peso. E ele precisa ganhar peso de forma efetiva, tá? Então, eu preciso de uma terceira avaliação para me certificar que esse ganho de peso está sendo efetivo. Aí que você vai ver se dá para liberar antes, se não dá. Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes você tá aí, né, com o seu bebezinho e a sua vizinha vai mais vezes no pediatra e a sua pediatra não chama você para uma próxima. E aí você fica comparando, né? Não comparem os bebês. Talvez aquele bebezinho tá indo antes porque aquele bebezinho tem uma demanda que precisa ver a pediatra mais vezes do que o outro bebezinho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem uma regra, uma coisa para seguir. Não tem regra para seguir. E eu acho que não é o correto você seguir regra para avaliar bebê. Porque cada bebê, cada binômio mãe-bebê tem um quadro diferente. Tá? Então, para esse bebê, eu só libero olha, você vai voltar em um mês, quando nós estivermos nesse ponto. Que o ganho de peso com a amamentação, vamos trabalhar
o possível para que seja amamentação exclusiva, tá? Desde que a mamãe queira isso, né? Claro. Para que esse bebê tenha ganho de peso eficiente em amamentação exclusiva. Tá, entendi. Bom, agora eu vou colocar um bate-bola aqui com ela de algumas perguntinhas que vocês fazem no Google, né? Vacinas, é bem assim que elas procuram. Vacinas, 2 pontos. SUS, X particular. É rapidinho? A bola, tem mais ainda para você responder. Então, acho que é vacina, diferenças, né, que elas devem pesquisar, SUS e particular. Por que essa dúvida que as mamães têm? Não é o meu mundo, né? Por isso que eu tenho que perguntar. Olha, se você puder, particular. Tá. Principalmente até 6 meses de vida. Se você puder, faça esse investimento. Todas as vacinas até 6 meses, faça no particular. Então, até 6 meses, vacina no particular. Isso. Se você tiver que escolher, escolha no particular. Claro, tem um pouco de diferença e as principais são que a gente tem uma maior cobertura contra esses germes, contra esses micro-organismos que a gente quer proteger o bebê. Né? Tá. Existem diferenças. Uma no SUS é pentavalente, no particular é hexavalente. Então, no SUS toma 2 injeções, no particular toma uma, que é a vacina com 2 meses. Entendi. Né? Então, já é uma diferença significativa. Né? A questão da dor é uma só, no outro são 2. Proteção contra pneumococo. No particular, a gente tem a 15. No público, a gente tem a 10. Então, esses 5 a mais representam uma cobertura infinitamente superior, tá? Contra as doenças pneumocócicas. E também tem a vacina de rotavírus. No particular, é pentavalente, então protege contra 5. No público, monovalente. Então, assim, são pequenas diferenças, mas que no combo traz eu acho que uma grande vantagem para quem puder fazer todas no particular. Para quem não puder, não é para se desesperar, faça todas no público e quando você puder fazer algum investimento, converse com o pediatra. Tá. Item de enxoval mais importante para a mamãe e o papai de primeira viagem? Eu acho que é investir no conhecimento sobre a amamentação. Tá. E quando você fala investir no conhecimento de amamentação, é o quê? Ir num profissional? Exatamente. É estudar de amamentação? Não, consulta com o pediatra e também, se precisar, consultoria de amamentação. Ali, bebê nasceu, começou a ter dificuldade. Não adianta você ter um super carrinho ou uma super estrutura montada em casa. Tá tudo bonito, porque agora vem a dificuldade da amamentação. E aí é um investimento que não estava programado, mas que, se você fizer, salva a amamentação. Entendi. Consultoria de amamentação. Né? Pensem nisso. É algo que a gente não sabe se vai ter dificuldade, mas se tiver, é algo que define se você prolonga a amamentação ou se você ali já tem aquele primeiro obstáculo que te impede de realizar ali o seu sonho. Entendi. Alergia à proteína do leite. É verdade ou é mito? É verdade. É verdade porque a gente tem um aumento de doenças alérgicas ali, né, na nossa atualidade, né? E no bebê, a alergia à proteína do leite de vaca, ela é a principal alergia alimentar que se manifesta no primeiro ano de vida. Tá. Como escolher uma boa maternidade? Acho que indicação, é importante ter isso das amigas, avaliar, ler as avaliações no Google das pessoas que passaram pelaquela maternidade, né? E também se certificar se essa maternidade tem uma boa estrutura de UTI neonatal. Tá. Que às vezes é tudo bonito por fora, mas e o atendimento especializado quando o bebê precisa? Tá. Aí você não tem noção? Não. Saiba se tem a UTI neonatal top. Isso eu acho importantíssimo. E tem maternidade boa no SUS e no particular, viu? Isso é muito importante. E para encerrar esse episódio com chave de ouro, eu deixei o assunto do momento para agora. Há poucos dias, chegou na rede privada a vacina Abrivvo, da Pfizer.
que a gente pode aplicar nas gestantes de 24 a 36 semanas e 6 dias, sendo que de 32 a 36 semanas e 6 dias seria um período até melhor e mais recomendado para aplicar, não precisa nem da indicação médica, uma dose única, não podendo fazer com outras vacinas, para que a gente possa evitar bronquiolite no seu bebezinho. E a pergunta que fica é: e aí, doutora Jéssica, qual a importância dessa vacina para todas essas mamães que nos estão acompanhando? A vacina está sendo comemorada por todos que trabalham com bebês. Então, para mim, ainda que trabalho com um recém-nascido, eu estou assim, super empolgada, estou recomendando para que todas as gestantes que possam fazer, façam, tá? Porque a gente tem, aplicando na gestante, ela é semelhante à vacina da coqueluche, né? Você aplica na gestante e a gestante produz anticorpos que passam para o bebê. E esses anticorpos que você passa para o seu bebê acaba protegendo o seu bebê contra infecções, doença grave causada pelo vírus sincicial respiratório, VSR, que é o vilão, é o vírus do mal da bronquiolite. Pediatra explicando é bonitinho, né, minha gente? É do mal. É do mal. É do mal. É o terror. Tá. E ela demonstrou uma ótima proteção contra doença grave em bebês com menos de 6 meses. Porque bronquiolite em recém-nascido é trágico. Mas nos bebês com menos de 3 meses, eles internam. Ah, coitadinho. O percentual de bebê que interna. Por quê? Porque às vezes não está tão grave, mas o bebê não mama. Aí ele não mama, ele desidrata, sabe? Ele fica diferente, né? Então, às vezes o bebê fica com... Ele evolui para insuficiência respiratória. Uau. Precisa de suporte ventilatório. Alguns bebês intubam. Intubados têm complicações. Então, a bronquiolite grave, ela é uma doença do mal em bebês. Tá. Então, a gente agora tem proteção. Né? E a proteção vem da mamãe tomando essa vacina. Exatamente. Antes, a gente até tinha proteção, mas só que a proteção, ela não está disponível para todos. É só para um grupo de maior risco, né? Que era o prematuro extremo, nem é todo prematuro extremo, tá. Prematuro com broncodisplasia, crianças com cardiopatia grave, tá. Né? Então, agora que a gente tem algo que é possível ampliar para todos, né, uma proteção mais abrangente, eu acho que é um outro investimento que a gente precisa planejar para fazer na gestação, já que a Brisvo ela está liberada para gestante a partir de 24, mas eu estou com a Sociedade Brasileira de Imunizações, 32. 32. Acho que a maioria, até dos meus colegas que a gente tem conversado, a gente está orientando realmente com 32. E eu queria que você explicasse, que você começou a responder para a gente assim, as gestantes que podem fazer, né? Quando você fala podem, é a parte financeira? É a parte financeira. É a parte financeira, porque ela está liberada para todas as gestantes, né? Mas realmente o custo ainda não está tão acessível para a maioria, né? Mas é que você perguntou do enxoval, muitas perguntam das vacinas, do particular. Sim. Agora eu acho que é um momento que a gente precisa pensar em trazer esse tema da vacina da gestante para nossa conversa de pré-natal. Acho que agora, em vez de você investir num carrinho super, hiper, mega blaster, né? Talvez você tenha que ponderar, né? E dar essa proteção. Eu falei que a gente guardou esse assunto para o final, porque essa semana eu estava com uma paciente em sala e eu com dificuldade de tentar explicar e convencê-la da importância. E eu mandei uma mensagem para a Jéssica assim, eu posso te ligar? E ela prontamente, pode. Falei, escuta, como convencer a minha paciente, porque ela já estava na idade gestacional correta, de 30 semanas, 32 semanas, eu não me lembro. E ela me falou, né? Então, assim, fica essa questão de um risco de ficar um bebê chiador, ficar com a questão do pulmãozinho. Então,
quando eu falei todos os seus argumentos, ela virou e falou assim, doutora, eu acho que a gente não faz o chá de bebê e paga a vacina. Eu falei, é isso, sobre isso. Exatamente. A bronquiolite no bebê, a gente está falando de internação, né? Mas às vezes o bebê no interno, ele fica razoável, mas aquele pulmão, ele ficou inflamado, né? Ele teve a infecção e uma consequência da infecção pelo vírus sincicial respiratório no bebê pequenininho é esse processo inflamatório que às vezes perdura por todo o período de bebê. Então, é aquele bebê que ficou resfriadinho, chia. Então, resfriou, começou chiado. Aí ele tem esse diagnóstico, bebê chiador. E um bebê que começa a chiar de forma recorrente, é muito possível que ele, ali na primeira infância, ganhe o diagnóstico de asma. Então, se a gente hoje tem algo em mãos para evitar essa doença mais grave, eu acho que a gente nem precisa pensar. Tem que fazer. Acho que é algo que... prioridade agora. Questão de prioridade. Entre fazer um curso de emergências ou de orientações para papais e mamães que tem aí em tantas redes sociais e maternidades, e a vacina, o curso ou a vacina? A vacina. Então, tá respondido, que seria a minha última pergunta sobre fazer curso de preparo para os papais de primeira viagem. Tá aí respondido. Quero agradecer a vocês que continuaram aqui com a gente e vem dando esse engajamento no Pode Isso, doutora, uma iniciativa minha para tentar ajudar tantas mulheres de uma maneira assim, de coração mesmo. Não tem nenhum patrocínio aqui, a gente pode falar de todos os assuntos para que você possa receber a informação assim, desse jeito tão agradável que a doutora Jéssica trouxe aqui pra gente, falando pro seu bebezinho, falando pros papais. A doutora Jéssica tá lá no Insta dela, no Minha Pediatra, muito legal. Ela tem altos reels que eu sigo todos, eu vejo, você sabe disso. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para os papais de primeira viagem que estão aí se sentindo perdidos e nessa jornada do maternar. Com vocês, doutora Jéssica. Eu acho que agora com o advento da internet, redes sociais, a gente tem informações sem qualidade, mas a gente tem também algo muito bom, que é essa possibilidade da gente se aproximar. Busquem informações de profissionais qualificados, de profissionais de referência, que vocês possam seguir e se sintam acolhidos. Procurem os seus pares, aqueles pais também de primeira viagem, que vocês possam contar sobre a sua dor e não se sintam sozinhos. É isso, né? Aí. Na rede social, a gente pode ter esse contato um pouco mais próximo e também busque um profissional que você se sinta acolhido, que você confie, para poder acompanhar o seu bebê aí, porque é algo que eu acho que é um investimento também. Com toda certeza. O investimento na infância é você poder ter informação com segurança, qualidade e confiança. Quero te agradecer. Muito obrigada da presença. Foi muito legal. Ela fala muito direitinho. É bem pediatra, né? Meninas, muito obrigada. E até o próximo episódio do Pode Isso, doutora. Até lá.